Caro diácono Leandro, caro padre Adilson, querido padre Adriano, pároco desta paróquia Nossa Senhora de Fátima, querido irmão e irmã rádio ouvinte da Rádio 13 de Maio, que reza conosco através dessa transmissão, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Que bom nós estarmos aqui reunidos para dar graças a Deus, e dar graças a Deus pelo ministério sacerdotal que o Senhor Jesus Cristo oferece à sua igreja para ajudá-la na sua caminhada de povo de Deus, formada por discípulos missionários, ao mesmo tempo que ouvintes anunciadores da boa notícia do seu reino. Sem querer imitar o Papa Francisco, 3 pontos sobre vocação, que é o tema principal que liga as leituras do dia de hoje. Em primeiro lugar, a dimensão do chamado presente em cada um dos textos. No primeiro texto, que é um dos cânticos do servo de Javé, do servo do Senhor, chama a nossa atenção a vocação enquanto chamado a pertença a um povo, que ali é chamado de Israel. Nós somos o novo Israel, nós somos o novo povo de Deus. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos legou. Nós somos esse povo de servos e servas. O profeta tem essa convicção que o Senhor nos chama para o segmento serviço. E para que nós possamos fazer a experiência do chamado e da resposta, nós precisamos pertencer, fazer parte deste povo. Essa é a primeira dimensão da nossa vocação trazida pela liturgia da palavra de hoje. Em segundo lugar, está presente na primeira leitura, mas fica mais claro naquilo que São Paulo nos diz, que essa vocação, ela é um chamado de Deus. Ele diz, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo chamado de Deus. Então, a consciência que nós precisamos ter, que somos vocacionados, e vocação exige uma relação interpessoal, alguém que chama e alguém que responde. Se a primeira dimensão chama atenção para a pertença ao povo, a dimensão coletiva da vocação, São Paulo mostra que é importante nós percebermos que vocação, que o chamado, ele é pessoal e é de Deus. Deus que me chamou à vida, Deus que me chamou à fé, Deus que me chamou a pertencer à igreja, a ser apóstolo, apóstola do anúncio do seu evangelho. No trecho do evangelho de São João, uma terceira dimensão, um terceiro aspecto muito importante.
para que eu viva a minha vocação, é necessário, é indispensável que eu faça uma experiência de encontro com Jesus. E João conta: olha, me foi revelado que aquele sobre o qual eu visse o Espírito Santo descer e permanecer, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. João só pode testemunhar Jesus porque fez uma experiência pessoal de encontro com Ele. Santo Padre, na sua exortação apostólica, logo no comecinho, ele conversa, ele fala na primeira pessoa. Convido a todos, e que ninguém pense que está dispensado de fazer uma experiência pessoal de encontro com Jesus. Ele, como Papa, ele convida o mundo inteiro, ele se dirige a todos, ele não faz uma restrição. Ele propõe a todos aqueles e aquelas, sejam católicos, sejam cristãos, sejam pessoas de boa vontade, a fazer uma experiência de encontro com Jesus. Só é possível vivermos a nossa vocação cristã se fizermos este encontro pessoal. É essa experiência de relacionamento com Jesus que nos habilita, que nos dá condições, que nos qualifica para sermos não apenas discípulos, mas também missionários e enviados. E daí nós retomamos as leituras e procuramos descobrir qual a dimensão prática, porque se vocação é chamado, então é uma experiência que fazemos de nos sentirmos atraídos pelo amor do Senhor. Vocação é naturalmente envio em missão. Nós não podemos limitar a nossa vida cristã e a nossa resposta vocacional a ouvir, a fazer a experiência do encontro, a fazer a experiência de pertença ao povo de Deus, à sua igreja. É necessário percebermos que esta vocação nos interpela a assumirmos de uma maneira prática. Então, as 3 leituras, retomando, elas mostram muito bem. Comecemos agora pelo Evangelho. João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. Ele aponta. Nós precisamos aprender com João Batista a essa coragem dele de testemunhar Jesus. Para João custou a sua vida esse testemunho, mas ele não renuncia de maneira alguma ser testemunha de Jesus. Eu dou testemunho, ele é o Filho de Deus. Nós não podemos jamais, em qualquer lugar onde estejamos, nos omitir de oferecer aos nossos irmãos e irmãs esse testemunho de fé. Comprovaremos a força, a veracidade, a eficácia da experiência espiritual de encontro com o Senhor, de chamado, de escolha, se nós formos testemunhas dele, se não nos omitirmos, se não tivermos preguiça, medo,
se não tivermos respeito humano, vergonha de dar esse testemunho. Na segunda leitura, São Paulo se dirige aos cristãos das comunidades cristãs de Corinto e diz: aos santos, aos que foram chamados a ser santos. Ou seja, nossa vocação comum, pelo nosso batismo, é sermos santos. Mas o que é ser santo? No Antigo Testamento, santidade significava separação, apartamento, ser apartado, colocado de lado, longe de tudo aquilo que era ruim, que era mal, que significava morte, que significava treva, tudo o que era contrário ao amor, à vida que Deus veio nos trazer. Mas embora seja uma postura religiosa bonita, esse não é o sentido de santidade que Jesus Cristo nos ensinou. Santidade, a partir de Jesus, não é se colocar à parte, mas é fazer uma experiência de encarnação, de mergulhar. Jesus, diz o hino cristológico, não se apegou ciosamente a ser de natureza divina, mas ele se rebaixou e se fez um de nós. Isso é que é ser santo na dimensão cristã. É ir ao encontro daquele que necessita. A santidade nos coloca rumo do irmão, da necessidade do outro. Mais uma vez, retomando a exortação apostólica, Papa nos diz que nós devemos fazer a experiência de Jesus com os discípulos de Emaús. Nós não temos que ter medo nem preguiça de andar com aqueles que se encontram na noite escura da fé. E como Jesus anunciar a eles a palavra do Evangelho, aquecer o seu coração, dar-lhes a chance deles dizerem para Jesus: fica conosco, Senhor. Eles é que terão de dizer, mas nós somos o instrumento do Cristo ressuscitado para que isso aconteça. E assim, vivendo, nós estaremos num caminho de santidade, buscando fazer encarnar a presença de Jesus nas nossas realidades concretas. E na primeira leitura, o profeta mostra dois aspectos dessa dimensão prática da nossa vocação. Primeiro ele diz: você, meu servo, foi escolhido para resgatar aqueles que estão longe, aqueles do povo que estão longe. E depois diz, ao mesmo tempo, não basta fazer isso. Ou seja, nós temos que ampliar a nossa missão, porque como servos e servas do Senhor, nós fomos chamados, escolhidos, ungidos, para sermos luz para as nações. Essa mensagem que nos foi confiada, este Evangelho, esta boa notícia, não é para consumo próprio pessoal e nem mesmo da comunidade de fé. Nós recebemos, fizemos e estamos fazendo a experiência de Jesus para que a sua luz resplandeça na vida e no coração de todas as pessoas do mundo. Nós somos enviados para
todos os cantos e lugares para anunciarmos o seu evangelho. Essa é a beleza da nossa vocação. E ela é vivenciada de várias formas. Esse chamado, nós precisamos vivê-lo cada um no seu estado de vida. Claro que nós que recebemos a consagração sacerdotal temos um papel importantíssimo, necessário, indispensável na igreja, porque se todos fomos chamados, há alguns bens que esta igreja, por graça de Deus, oferece para o mundo, ela os oferece através do ministério sacerdotal e só através dele. Embora nós tenhamos essa responsabilidade que é especial e específica, nós não somos os únicos. Nós o fazemos como animadores desse sacerdócio real do qual também nós participamos e que todos recebemos no nosso batismo. Peçamos ao Senhor nosso Deus que Ele nos dê a sua força, a sua graça, nos anime sempre para respondermos positivamente ao chamado e obedeçamos a sua vontade quando discernirmos que estamos sendo enviados em missão e cumpramos bem, pela graça de Deus, pela unção do Espírito Santo e pela nossa boa vontade, pela nossa participação, a missão que dele nós recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.